Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui reunidos para juntos adorarmos a Deus, orarmos ao Senhor, colocarmos as nossas vidas, nossas famílias diante dEle em oração. Queremos também ouvir a sua palavra, que Ele possa nos edificar, nos transformar pela sua poderosa palavra. Queria lembrar algumas coisas que lembrei pela manhã. O nosso prefeito assinou o decreto prorrogando até o dia 14 de abril as medidas de prevenção devido ao coronavírus. Por isso, se resguarde, não saia de casa, obedeça às ordens de higiene, tá bom? Sobretudo nossos idosos, tenham calma nesse momento. Eu sei que vocês gostam de sair, conversar com os amigos, dar uma voltinha, mas é de mister importância que vocês fiquem em casa, tá bom? Um pedido de missões mundiais. Ela nos pede que enviemos as ofertas assim que chegam para nós, porque os nossos missionários têm urgências devido ao sustento deles no campo missionário, pois também eles estão sendo afetados pela crise. Outra necessidade é devido à alta do dólar, cada dia está subindo, por isso, assim nós estamos fazendo. Que Deus abençoe os nossos missionários. A nossa ação social está se organizando para atender as necessidades das pessoas que nos procuram. Por isso, se você, membro, irmão da nossa igreja, precisa da nossa ajuda, nos procure, nos faça saber, porque se nós não soubermos, não teremos como ajudá-lo. Uma informação ainda da nossa ação social é que aqueles irmãos ou aquelas pessoas que não são membros da igreja e que recebem cestas básicas, essas pessoas deverão retirar as cestas básicas na igreja. Mas, porventura, há alguém que não pode, está impossibilitado de sair de casa, entre em contato com a nossa igreja e nós daremos um jeito dessa cesta básica chegar até você. Nós iniciamos uma campanha para ajudar a ação social da primeira igreja a atender a todos que nos procuram, que precisam da ajuda da igreja. Por isso, se você quiser e puder ajudar-nos doando cestas básicas, entre em contato com a igreja e se informe como você pode fazer isso. Enfim, se você estiver preparado e desejar fazer isso, participe do esforço da igreja, a fim de minimizarmos o efeito da crise na vida de tantos irmãos, fazendo a sua contribuição, sua oferta para missões, sua oferta para ação social, e evitando que você saia de casa devido às circunstâncias, devido ao vírus. Nós estamos disponibilizando o número da conta da nossa igreja. Estamos também com o Delivery Solidário. Se você é idoso, grupo de risco, não pode sair de casa, nossos jovens estão se mobilizando para fazer isso para você. Por isso, qualquer necessidade que você tiver, entre em contato com a igreja e nós estaremos fazendo aquilo que você não pode, tá bom? Que Deus abençoe os nossos jovens. Fique atento às meditações do nosso canal, às orações, tá bom? Aos cultos de oração, às lives que estamos fazendo, as meditações, que você não fique de fora, tá bom? Quarta-feira, 19h30, teremos o nosso culto de oração e de estudo bíblico. E agora, quero dizer, você já está participando disso, tenho certeza, do nosso encontro diário de oração. A nossa primeira igreja está sendo toda conclamada, convocada para todos os dias, às 21 horas, estarmos juntos, cada um no seu lar, cada um na sua casa, orando e buscando a Deus. Motivos de oração: orar pela nossa família, orar pela nossa igreja, orar pela ação social, orar por missões, pelos nossos missionários, orar pelo nosso país, pelos governantes, orar pelos idosos, por aqueles que estão no grupo de risco, e orar pela equipe, pelas equipes da igreja, pelos irmãos que estão incansáveis, trabalhando para que tudo isso aconteça. Que você participe, se engaje, chame sua família, todos os dias, às 21 horas, vamos nos prostrar. O apóstolo Paulo disse: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Por isso, se você toma o nome de Deus e serve a Ele, esteja conosco todos os dias, às 21 horas, orando ao Senhor. E depois, registre esse momento, tire uma foto, uma fotografia, encaminhe para nós, que estaremos divulgando. Tem sido um momento muito agradável a gente poder ver os irmãos nas fotos, as famílias reunidas orando, uma vez que não podemos ir no templo. Também criamos um Instagram da igreja, que você possa postar lá, partilhar lá, não entendo muito bem dessas coisas, #Pibit em casa, que você possa fazer isso, participar também nas redes sociais. Que Deus te abençoe. Vamos falar com Deus? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por estarmos juntos, reunidos, ainda que online. Entretanto, nós somos um no Senhor. Por isso, bendizemos o Teu nome, Te louvamos e queremos pedir que o Senhor tome a frente de tudo que será feito, para a honra e glória do Teu próprio nome. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor nos dê condições de prestar um culto digno do Senhor.
que venhamos a Te louvar, Te engrandecer, dirigir nossas preces, nossas orações e que sejamos transformados pela Sua palavra. Receba todo o louvor, toda a honra, toda a glória. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo, pedindo sempre a Tua bênção sobre as nossas vidas. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Pai, eu quero Te amar, tocar o Teu coração e me derramar aos Teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e Te adorar com tudo que sou e Te render glória e aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em Ti eu estarei, pois Tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a Ti. Eu canto glórias e aleluia, 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 aleluia. Senhor, eu preciso do Teu olhar, ouvir as batidas do Teu coração, me esconder nos Teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a Ti, junto com os anjos cantarei, Tu és santo, exaltado, aleluia, 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 aleluia. Vamos ler a palavra de Deus? Louvar-te-ei com retidão de coração, quando tiver aprendido os teus justos juízos. Observarei os teus estatutos, não me desampares totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Não
graças a Deus. É o momento de nós orarmos a Deus. Vamos agradecer ao Senhor, colocar diante dele nossos motivos de gratidão. Vamos orar pelos nossos aniversariantes que estão fazendo mais um ano de vida ou de casamento. Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos também colocar diante de Deus nossas necessidades, nossas súplicas. Sobretudo, vamos buscar a presença de Deus, porque em tempos como esses, o que mais precisamos é da presença de Deus. Enquanto ouvimos a canção, consideremos essas coisas no nosso coração e depois nós vamos orar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas. Um escudo na tempestade, Uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Então cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para
Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, queremos te louvar, porque certamente todos nós temos muitos motivos de gratidão. O Senhor é bom, o Senhor é perfeito, maravilhoso, grande, excelso. Ó Deus, a nossa alma se alegra de servirmos a um Deus tão bom, tão grande, tão misericordioso para conosco. Por isso, receba nosso louvor, receba nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu cuidado, pela tua direção. Ó Deus, nós temos muito a te agradecer. Te agradecemos também pela vida dos nossos irmãos que estão fazendo aniversário. Ó Deus, que o Senhor abençoe suas vidas, suas casas, suas famílias. Oramos também, ó Deus, por tantos irmãos e por tantas famílias que estão carecendo da ação do Teu Espírito em suas vidas, em seus lares. Pessoas, ó Deus, passando momentos difíceis, seja na área financeira, seja na área, ó Deus, do trabalho. Todos agora estão, a grande maioria, sem poder trabalhar, sem poder buscar o pão de cada dia. Olhe para essas pessoas e abençoe e use a Tua igreja para sermos igreja nesse momento, acudirmos e abençoarmos a vida dos nossos irmãos. Queremos interceder uns pelos outros e suplicar a sua graça, a sua misericórdia, as ricas bênçãos dos céus sobre a nossa vida, a vida dos nossos irmãos. Queremos orar, ó Deus, entregando tudo nas Tuas mãos, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. A Tua palavra diz no livro dos Salmos que o Senhor está nos céus, o Senhor reina e fazes tudo o que lhe agrada, tudo o que lhe apraz. Por isso, nosso coração descansa, mesmo em meio à crise, em meio à circunstância, porque o Senhor governa e o Senhor é o nosso Deus. Queremos te agradecer, pedir Tua bênção sobre a nossa nação, sobre os nossos dirigentes, sobre aqueles que governam e presidem a nação. Ó Deus, abençoe suas vidas. Queremos agora também pedir ao Senhor que venha abrir o nosso coração e abrir a nossa mente, a fim de que possamos ouvir com atenção a Sua palavra e sermos edificados por ela. Assim nós oramos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Com mais uma alegria que nós estamos aqui juntos para estudarmos a palavra de Deus. E hoje eu trago um tema que eu julgo ser muito importante. Eu gostaria de falar sobre atraindo os meus queridos a Deus. Antes de falar desse tema, eu queria fazer menção. A quarta-feira passada, no nosso culto de oração, nós tivemos uma live com o nosso culto de oração e vários irmãos mandaram pedido de oração pela sua família. Muitos irmãos pedindo pelos seus pais, pelos seus filhos, alguns queridos enfermos, outros preocupados com tantas outras coisas. E eu queria começar esse momento fazendo uma oração pelas nossas famílias. Você pode buscar o Senhor comigo nessa noite e juntos agora vamos orar ao Senhor. Deus, queremos Te louvar porque o Senhor é o Deus da família. O Senhor tem planos, propósitos e bênçãos para as nossas famílias. E nesse tempo tão especial, nós rogamos a Tua bênção para a família desse querido irmão que está nos ouvindo, que eles sejam, ó Deus, fortalecidos pela palavra do Senhor, e que essa palavra dessa noite chegue ao coração deles, não só em palavras, mas em poder, pela ação do Espírito Santo, e faça uma obra que glorifique o Teu nome. Ser engrandecido enquanto juntos estudamos a Tua palavra nessa noite, querido Deus. Fala ao nosso coração, Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir sua Bíblia aí em Êxodo 18. Nós vamos ler os 12 primeiros versículos de Êxodo 18. E eu queria falar sobre atraindo os meus queridos a Deus, tendo como base a experiência de Jetro e Moisés. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, de sorte que você vai tirar de letra. Capítulo 18, e eu começo lendo os 12 primeiros versículos na versão século 21, e ela diz assim:
Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, ouviu falar de todas as coisas que Deus fizera por Moisés e por seu povo Israel, quando o Senhor tirou Israel do Egito. E aconteceu que Jetro, sogro de Moisés, havia acolhido Zípora, a mulher de Moisés, quando este a havia enviado com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque Moisés dissera, fui peregrino em terra estrangeira, e o outro se chamava Eliezer, porque Moisés dissera, o Deus de meu pai foi meu auxílio e me livrou da espada do faraó. Então Jetro, sogro de Moisés, foi com os filhos e a mulher de Moisés até onde ele estava acampado no deserto, próximo ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés, eu, teu sogro Jetro, estou indo ao teu encontro com a tua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do seu sogro, inclinou-se diante dele e o beijou. Eles perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo o que o Senhor havia feito ao faraó e aos egípcios por amor de Israel, todas as dificuldades enfrentadas no caminho e como o Senhor os livrara. E Jetro alegrou-se por todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E disse, bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e do faraó, sim, que livrou o povo do domínio dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, até naquilo em que foram arrogantes contra o seu povo. Então Jetro, sogro de Moisés, apresentou a Deus um holocausto e sacrifícios. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram comer com o sogro de Moisés diante de Deus. Esse texto nos fala da conversão de Moisés, conversão de Jetro, sogro de Moisés. Ele era sacerdote pagão em Midian, ele não conhecia o Deus de Israel, ele tinha inclinações espirituais, noções de espiritualidade, ele conhecia algumas divindades, ele não era um homem ímpio, não pio. Ímpio é aquela pessoa que não ora porque não precisa de Deus. Ele tem uma espiritualidade, mas ele é um adorador de um Deus pagão. Lendo esse texto, você é capaz de ficar impressionado com a conversão de Jetro. Ele deixa o seu Deus pagão, a quem servia e adorava, de quem era sacerdote, e volta-se para o único Deus verdadeiro. O que levou Jetro à conversão? Qual foi essa mudança? O que ocasionou essa mudança tão radical na sua vida? Antes de prosseguir, eu quero falar para vocês que existem 3 tipos de conversão. O primeiro tipo de conversão é a conversão do Deus falso ao Deus, dos deuses falsos ao Deus verdadeiro. Quando a gente vai lendo 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala assim aos crentes de Tessalônica, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Isso está em 1 Tessalonicenses 1, 8 e 9. Você sabe que os brasileiros, nós temos uma religiosidade muito sincrética, muito estranha. É muito forte o sincretismo no nosso meio. Nós, povo brasileiro, servimos, seguimos, adoramos muitos deuses de várias maneiras. Você quer um exemplo? Você tem no Nordeste uma devoção muito forte ao Padre Cícero. Aí você pergunta, a quem você está seguindo? Está seguindo o cristianismo? Não, siga o meu padim Padre Cícero. A gente adorando a tudo quanto é tipo de Deus e de divindade. Deus da chuva, Deus da tempestade, Deus do sol, Deus da lua.
Já reparou como é que é complicada a conversão de uma pessoa que adora um Deus falso para o Deus verdadeiro? Quem se converte assim, e se converte mesmo, abdica de tudo. Abdica de tudo aquilo que creu. Deixa todas as suas orações, as suas confissões, os seus rituais e volta-se para Deus. Quando eu fui pastor em Guaíba, Rio Grande do Sul, uma mãe de santo se converteu num funeral. E ela, jovem, me perguntou: o que é que eu faço com meus santos? O que é que eu faço com as minhas roupas? E ela mesma pegou tudo aquilo e queimou, quebrou todas as suas imagens, seus ídolos e se batizou. Em 2013, quando eu regressei a Guaíba para os 80 anos da igreja, ela veio, estava firme na fé, firme na igreja, e ela me disse: pastor, deixa eu lhe apresentar o meu filho. O senhor não conheceu esse meu filho. Esse meu filho vai ser consagrado pastor na semana que vem. Eu fiquei muito contente. Quando você se converte, você renuncia a tudo que você fazia em nome daquela entidade que você servia e volta-se para Deus. O Deus revelado em Abraão, Isaac, Jacó, Davi, os grandes profetas do Antigo Testamento e plenamente revelado na pessoa de Jesus Cristo. Então, essa é a primeira conversão dos ídolos para Deus. A segunda conversão é do eu para o domínio de Jesus. Essa é uma conversão dramática também. A gente fica dizendo às pessoas que elas precisam aceitar Jesus e muita gente não entende o que significa aceitar Jesus, não entende essa linguagem. Essa conversão é para você se render a Jesus. Quando alguém se rende, ela levanta as mãos e fica completamente à mercê daquele a quem está rendido. Então ele abandona os seus desejos, os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos e submete tudo isso a Jesus. E aí essa pessoa fica interessada em saber o que Jesus quer da sua vida. E é uma conversão muito difícil porque o nosso eu é um Deus em nós. O nosso eu é um Deus dentro de nós. Principalmente porque nós gostamos de ter as rédeas da nossa vida em nossas mãos, nós gostamos de governar a nossa história, nós queremos mandar no nosso destino, mas Jesus nos convida para deixarmos Ele ser o Senhor absoluto da nossa vida e da nossa história. Gente, isso é luta para toda a vida, é deixar que Cristo cresça em nós. É a experiência de João Batista, mas só que dentro do nosso coração, quando nós dizemos para Deus o seguinte: Senhor, que Tu cresças e eu diminua. Paulo disse isso de uma maneira extraordinária, ele disse assim: já estou crucificado com Cristo. O velho Paulo morreu para que Jesus vivesse na sua vida. Olha que desafio é isso e que desafio é esse. Primeira conversão dos ídolos a Deus. Segunda conversão do meu eu para o domínio de Jesus Cristo. E a terceira conversão é a conversão do bolso. Um pastor no Nordeste costumava dizer o seguinte: o bolso é o último a se converter e o primeiro a esfriar. Muitas vezes nós chegamos para Jesus, nos rendemos a Jesus, mas o nosso bolso e os nossos recursos não se chegam a Ele, não se rendem a Ele, não servem. Deus sempre nos dá com muita abundância e fartura, e nós temos que ser fiéis a Ele também com os nossos bens, e muitas pessoas não entendem isso, e nós precisamos nos converter e converter o nosso bolso a Jesus, contribuindo para a obra do Senhor. Dito isso, agora vamos voltar para o texto. Nos lembramos que há 3 conversões, voltemos para o texto. O que atraiu Jetro ao Senhor? O que atrai nossos parentes e amigos
ao nosso Deus revelado em Jesus. E eu quero falar de coisas presentes nesse texto, mas presente também em todas as conversões. O que leva à conversão dos nossos parentes e amigos? O primeiro princípio que eu encontro aqui é que é fundamental que o nosso relacionamento com os nossos vizinhos, parentes e amigos seja amigável. Olhe para o texto, veja, Jetro é um sacerdote pagão. Moisés sabe disso. Jetro se curva diante de entidades. Moisés sabe que Jetro não é um seguidor de Yahvé, o Deus que se revelou para ele. No entanto, veja a atitude amigável que Moisés tem para com Jetro quando ele chega com os seus 2 filhos. Versículo 7. Então Moisés saiu ao encontro do seu sogro, inclinou-se diante dele, o beijou. Eles perguntaram um ao outro como estavam e entraram na tenda. A gente logo percebe que Jetro está profundamente envolvido, familiarizado, à vontade, focado, partilhando a vida doméstica com Moisés e os seus netos, porque ele traz a esposa, traz os filhos para que Moisés os receba. E quando Moisés recebe o sogro, beija-o, inclina-se diante dele. Apesar de Jetro ter uma cosmovisão completamente diferente da de Moisés, ele não é afastado, ele não é separado de Moisés, como se ele fosse um vírus que fosse contaminar Moisés e sua família. E o fato dele não conhecer o Deus verdadeiro, o Deus de Moisés, não significa que ele deva ser tratado de forma ríspida, fria, nada amigável. Não, Moisés trata-o de forma amigável, carinhosamente. Muitas vezes nós não conseguimos atrair nossos parentes e nossos amigos a Cristo por causa da nossa antipatia. Vou repetir. Às vezes somos antipáticos com as pessoas que não creem no que nós cremos. Há pessoas que quando se convertem acham que têm de se separar do marido, se separar da esposa, e não é isso que a Bíblia ensina, não. Se nos convertermos e o nosso cônjuge não é ainda crente, nós devemos tratá-lo bem, eu diria, nós devemos tratá-lo melhor ainda e não nos separar deles. Diz a Bíblia que se seu marido ainda não se converteu, então após o seu testemunho de fé, que agora ele seja ganho através das suas orações, sem nenhuma palavra, vendo o seu procedimento, vendo a sua vida ética, vendo a sua dedicação e o seu amor. Isso atrai tremendamente uma pessoa a Jesus Cristo. Se você está lembrado, no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja contava com a simpatia de todo o povo. A igreja estava caindo na graça de todo o povo. Então, ser crente não é ser antipático, não. Então, trate a sua família, as pessoas do seu relacionamento que ainda não são de Jesus, com carinho, com atenção, na convicção de que o Espírito Santo vai usá-lo para tocar a vida delas. Assim, Moisés tem um relacionamento bem próximo com Jetro, apesar de ele ser sacerdote de Midian. Moisés trata-o com consideração e com carinho. E sabe por que muitas pessoas não são atraídas a Jesus? Porque nós vivemos condenando-as. Nós somos mais do que juízes, somos acusadores. Achamos que acusando-as, elas vão amar Jesus. Dificilmente elas vão amar Jesus se nós ficarmos no pé acusando-as de tantas coisas. No versículo 7, eles entram na tenda. Moisés não era um cara que dizia assim, esse cara é um adorador de entidades, é adorador de Deus pagão, se ele entrar nessa tenda eu não entro não. O demônio vai entrar nessa tenda porque um pagão entrou nela.
Não diz nada disso, ao contrário. O seu Deus pode entrar no coração de um pagão se você entrar na tenda com ele e tratá-lo com carinho e com afeto, com açúcar e com afeto. E é isso que atrai os nossos parentes a Jesus. Em segundo lugar, o segundo princípio aqui, quando queremos atrair nossos parentes, nossos amigos, pessoas queridas a Jesus, nós precisamos criar meios para que eles ouçam o que Deus está fazendo na nossa vida e na nossa história. Olha para o versículo 1 na sua Bíblia. Olha o que diz: Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, ouviu falar de todas as coisas que Deus fizera por Moisés e por seu povo Israel, quando o Senhor tirou Israel do Egito. Moisés começou a contar para Jetro o que Deus tinha feito e como Deus estava fazendo, agindo na sua história. O que Deus está fazendo na sua história? Isso deve ser o seu testemunho. Eu imagino Moisés dizendo: sogrão, eu vou lhe contar algumas coisas da nossa história, rapaz, que eu tenho certeza que você vai ficar arrepiado. Sabe o que o nosso Deus fez? E Jetro começa a ouvir os feitos de Deus e começa a comparar com as divindades que ele serve, deuses pagãos que nunca agiram na vida deles. E nós podemos associar várias coisas que nos acontecem com o cuidado de Deus para nós. Nessa semana eu recebi uma médica epidemiologista. Ela veio tratar a sua mãe. Como ela trabalha numa fundação, ela tinha vacina. E então ela vacinou a sua mãe e Deus, na sua infinita misericórdia, fez com que uma pessoa muito querida trouxesse aqui. Ela tinha vacina e ela me vacinou, a mim e a Jane, sem eu sair de casa. E minha nora estava aqui. Minha nora falou assim: como Deus gosta de vocês, como Deus cuida de vocês. E ele chamou a minha atenção, foi que a minha nora que falou isso para mim. Como Deus cuida bem de vocês. E ela relacionou isso que me aconteceu à bondade e ao cuidado de Deus. Nós podemos fazer assim. As pessoas começam a compreender que o seu Deus não é um Deus distante, mas que Ele age no seu dia a dia, na sua história, que Ele participa da sua caminhada. E quando essas pessoas começam a notar isso, isso começa a tocá-las. Há muita gente que tem um Deus que está lá e ela está aqui. Um Deus que não lhes toca, um Deus que não se importa, um Deus que não intervém. Mas quando as pessoas começam a ver que o nosso Deus, aquilo que Ele está fazendo na nossa caminhada, na nossa história, na história do seu povo, essas pessoas se sentem atraídas a Jesus. Eu outra vez contei a história de Josh McDowell. Ele contou essa história num livrinho chamado Mais do que Carpinteiro. Eu vou voltar a contar só para ilustrar bem esse ponto. O pai era alcoólatra, tinha uma relação complicada com ele. Aliás, segundo ele, o pai não tinha uma relação complicada só com ele, o pai tinha uma relação complicada com toda a cidade. E quando Josh se converte a Jesus, resolve dar um testemunho ao pai. Só que estava muito distante do pai, ele tinha, na verdade, um ódio, uma vergonha muito grande do pai. Mas mesmo assim ele procura o pai e diz: pai, a gente não pode mais andar, nem viver assim. E o pai fica surpreso com ele e diz: o que aconteceu com você? Por que você está fazendo isso por mim? Jesus mudou a minha vida, papai. E eu não posso mais viver distante do Senhor. Eu sinto que eu não lhe ajudei nas suas dificuldades. A nossa vida tem sido uma luta tremenda, mas eu quero lhe dizer que Deus está mudando o meu coração e eu vim aqui. E sabe o que esse homem falou para o seu filho? Se esse Deus que você conheceu está fazendo isso no seu coração, eu também quero esse Deus na minha vida.
E ele entregou a vida dele a Jesus na presença do filho por causa da mudança que aconteceu no coração do filho. Você pode falar das orações que foram respondidas. Fale como Deus ajudou a perdoar uma pessoa a quem você odiava, de quem você tinha uma grande mágoa, um grande ressentimento. Fale dos milagres que Deus tem feito na sua família. Fale do que Deus tem feito no seu coração. São testemunhos valiosíssimos, simples, mas que causam impacto. Olhe para o versículo 9. Olha o que é dito no versículo 9. E Jetro alegrou-se por todo o bem que o Senhor havia feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. Terceiro princípio, se você quer atrair os seus queridos a Jesus, deixe que as coisas de Deus marquem a sua experiência pessoal. Você repara isso nos nomes que Moisés colocou nos seus filhos. Esse texto fala nisso. Os nomes dos filhos estão intimamente ligados às experiências de vida de Moisés. Eles são, na verdade, sinais que apontam para o Deus de Moisés. Um se chama Eliezer, que significa Deus ajuda, Deus socorre. Então, toda vez que Moisés falava de Eliezer, ele se lembrava de como seu Deus foi ajudador e como Deus o livrou da espada de Faraó. Se você está lembrado, quando Moisés matou um egípcio que brigava com um israelita, Faraó disse que ia matá-lo e Moisés fugiu. E ele deu o nome do filho Eliezer. Depois ele deu um nome ao segundo filho de Gerson. Gerson significa estrangeiro, peregrino. Dizendo, eu peregrinei em terra estrangeira. Então os nomes dos seus filhos estão ligados a eventos, a marcos, a manifestações especiais da presença de Deus na história dele. E muitas vezes nós que nos dizemos crentes, tementes a Deus, nós não vinculamos a nossa história ao agir de Deus em nossa vida. Porque às vezes também não entendemos ou não percebemos como Deus está agindo na nossa história. É um negócio que você faz que pode ter um significado imenso. É a chegada de alguém para a sua vida, talvez o nascimento de uma criança, o nascimento de um filho, de uma filha. São eventos que acontecem na sua história que não são meros eventos, não são coincidências, não são acasos. Discirna o que Deus está fazendo na sua vida nos momentos históricos seus, mesmo nos momentos difíceis. O que Deus está fazendo na sua vida agora? Há crentes que não associam. Se ganharam dinheiro é que eles foram muito espertos. Se perderam dinheiro é que eles foram muito bobos. Sabe aquela história da cestinha que Moisés foi colocado e depois aquele cesto chegou até as mãos da filha de Faraó há 80 anos atrás? Deus estava pensando em 80 anos na frente. Se você for ao capítulo 15 de Gênesis, Deus conversou com Abraão, quando Abraão não tinha um filho, estava dizendo para Deus, quase que desistindo, porque a promessa de Deus não se cumpria. Então Deus diz para ele, conte as estrelas no céu, conte as areias na praia. E Deus então conversa com Abraão e conta a Abraão coisas que iam acontecer com a descendência dele, com os filhos dos filhos dele, 430 anos depois daquele dia, daquela conversa sobre estrelas e sobre grãos de areia. Então, Deus prometeu a Abraão e contou-lhe coisas que aconteceriam 430 anos adiante, quando ele nem o filho da promessa ainda tinha.
Você não é obra do acaso, meu irmão. Você não é fruto da geração espontânea. Você foi planejado por Deus. O Salmo 139 diz que antes de você nascer, quando você estava sendo entretecido no ventre da sua mãe, Deus já tinha contado o número dos seus dias. E sabe por que as pessoas não são atraídas a Jesus? Porque não há nada na sua vida que você compartilhe. Não há nada na sua história que leve as pessoas a um encantamento com a pessoa de Jesus. Jetro, um homem pagão, sacerdote pagão de Midian, um homem espiritualizado, de repente ouve aquele testemunho todo dado por Moisés e diz: eu tenho de pensar nisso aqui. E ele fica impressionado com o livramento de Deus. Sabe por quê? Porque Moisés está compartilhando com ele quem é o Deus dele. E essas pessoas, ao ouvirem isso, e quando ouvem essas coisas, elas relacionam. E podem relacionar lá na frente. Se isso aconteceu com eles, eu quero isso para mim também. Sabe quando você tem uma gripe muito forte? Eu não estou falando de pandemia, eu estou falando lá tempos atrás. Aí você apareceu com uma gripe muito forte, aí tem um doido de um vizinho. Aí o seu vizinho vê você grupado e fala assim: vizinho, eu tenho um remédio maravilhoso para gripe. Que tenho, é remédio caseiro, mas é maravilhoso. Você faz o seguinte, pega um ovo de pata, não pode ser outro ovo. Ovo de pata, vinho, alho, gengibre, limão, bate tudo e toma um santo remédio. E aí você vai a médico, você toma todos os remédios que lhe passam e tá de nada da gripe passar. E aí você passa pelo vizinho e você se lembra: ovo de pata, vinho, gengibre, limão, alho. Acho que eu vou fazer essa doideira. Relacionou. Às vezes uma pessoa, você fala de Jesus e fala do que Deus está fazendo na sua vida para uma pessoa e ela nem liga. Mas lá na frente, quando ela passa por uma experiência parecida com você, Deus vai usar aquilo para falar ao coração dela. Então compartilhe. Mas há um quarto princípio. Dê tempo para que seus amigos, seus parentes cheguem à conclusão de que existe um único Deus verdadeiro. Eu fico me perguntando, lendo esse texto, há quanto tempo Moisés já vinha falando e trabalhando ao lado de Jetro. Ele ficou no deserto, esquecido, por 40 anos. Nesse tempo ele conheceu a sua esposa, teve filhos e foi companheiro de Jetro. Eu fico pensando que durante muito tempo Moisés foi falando, foi orando pelo seu sogro. O texto não diz, não é explícito, mas a gente sabe que foi um bocado de anos. Talvez Moisés já tenha orado muito pelo sogro, mas ele está sempre dando um tempo, dando oportunidade. Ele não quer enfiar a sua fé goela abaixo, garganta abaixo do seu sogro, não. Ele respeita a espiritualidade do Jetro, mas ao mesmo tempo vai minando essa espiritualidade oca, vazia, errada, com oração. E quando compartilha do seu Deus, faz isso com amor. Quando compartilha do seu Deus, faz isso dependendo do Senhor. E então ele fala do Deus de Israel, do Deus que age na história, do Deus que age na sua vida. Mas ele vai dando um tempo. Mas não é um tempo passivo, não. Às vezes nós damos um tempo, mas nunca falamos nada sobre o nosso Deus. Lembre-se do que Deus diz através do apóstolo Paulo em Romanos. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso está lá em Romanos 10. E depois de tantos anos de testemunho, de oração, para que a fé desperte no coração do seu sogro, finalmente, passados esses anos todos, agora Jetro assume a conversão ao Deus de Israel. Versículos 10 e 11. Ele diz assim: agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, até naquilo em que foram arrogantes contra o seu povo.
Então Jetro, sogro de Moisés, apresentou a Deus um holocausto e sacrifícios. E Arão e todos os anciãos de Israel vieram comer com o sogro de Moisés diante de Deus. Agora sei que o Senhor é maior do que todos. Sabe, às vezes eu vou conversando com muitos crentes até e vou falando algumas coisas de Cristo. E não poucas vezes tenho ouvido crentes que um dia lá atrás aceitaram Cristo e depois de 3 anos falam assim: pastor, agora eu entendi, agora eu sei o que significa a obra de Jesus lá no Calvário. Ou então um crente fala assim: agora, pastor, eu entendi a graça de Deus. Levou muito tempo para eles entenderem plenamente a graça de Deus, a obra completa de Jesus Cristo por nós. Mas nós precisamos de ter paciência com essas pessoas. E porque agora Jetro se converte, 3 coisas bonitas começam a acontecer na vida dele. E a minha experiência é que quando nós realmente nos convertemos, essas 3 coisas também acontecem na nossa vida por causa da grandiosidade do nosso Deus. Primeira coisa que acontece a Jetro é que ele exalta Yahvé. Versículo 11. Agora sei que o Senhor é o maior do que todos os deuses. Ele descobre que Yahvé é o maior do que todos os outros deuses. Ele agora muda o foco da sua adoração. Ele não quer mais adorar os deuses de Midian. Ele não quer mais adorar Ogum. Ele não vai adorar mais o Padim Padre Cícero. Ele não vai adorar mais alguma entidade, porque ele agora sabe que só existe um Deus verdadeiro. Segundo lugar, o que acontece com Jetro e acontece com aqueles que verdadeiramente se convertem? Ele traz ofertas a Deus. Ele passa a se comprometer, a comprometer-se com os seus bens, os seus recursos, e ele coloca isso no altar de Deus. O texto diz que ele oferece holocaustos, sacrifícios, são coisas que custam dinheiro. Sabe por quê? Porque agora participar da adoração é algo que brota dentro do seu coração. E eu quero dizer para você que não existe nenhuma religião no mundo em que você não tenha de participar com os seus recursos se você se converte a elas. Nós não sabemos o tipo de sacrifício que Jetro fazia antes de conhecer o único Deus verdadeiro. Mas eu quero lhe lembrar que muitos dos deuses falsos do Oriente exigiam sacrifícios da família, exigiam sacrifícios de crianças que eram colocadas no fogo. Mas quando nós entendemos quem é o nosso Deus, quando entendemos o amor do nosso Deus, trazer ofertas a Ele é uma reação absolutamente normal. E isso acontece com Jetro. E a terceira coisa que acontece com ele é que Jetro começa a ter comunhão com Deus e com o povo de Deus. Versículo 12. Arão e todos os líderes do povo de Israel foram com ele comer a refeição sagrada, diz a versão da Nova Tradução na linguagem de hoje. Então Jetro, sogro de Moisés, apresentou a Deus um holocausto e sacrifícios, e Arão e todos os anciãos de Israel vieram comer com o sogro de Moisés. A liderança de Israel, a liderança do povo de Deus, todos os anciãos, Arão, o sumo sacerdote, vem comer pão diante de Deus com ele, Jetro. Isso é comunhão, isso é vida compartilhada. Você quer atrair os seus parentes a Jesus? Moisés teve a bênção de ver o seu sogro se convertendo e se voltando para Deus. Deus também quer que isso aconteça, essa bênção aconteça conosco e com a sua vida em especial. Que não seja só você o convertido a Jesus em sua casa, mas que as pessoas do seu lar vejam Jesus, e vejam em Jesus o único Deus verdadeiro, e você tenha a alegria de vê-las convertidas a Ele.
E uma das maiores alegrias nossas é quando nós vemos os nossos familiares, os nossos amigos, gente querida, atraídos à fé. E tudo porque perceberam que o nosso Deus, o Deus a quem servimos, é o único Deus vivo, é o único Deus verdadeiro, é um Deus que está agindo na nossa história e quer agir também na vida deles. Por isso eu quero terminar esse momento orando com você e pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu quero orar pela conversão dos seus queridos e quero pedir que Deus use a sua vida. Você quer orar comigo? Vamos fazer uma oração aqui juntos? Então oremos. Pai, eu sei que muitos que estão me ouvindo têm orado há anos e esperado pela conversão do seu pai, pela conversão da sua mãe, pela conversão de um irmão, pela conversão de um genro, pela conversão de uma nora, de um amigo, dos seus filhos. Ó Pai, todas as terças-feiras há mais de 10 anos, nós temos um grupo de irmãs e irmãos que se reúnem lá no nosso antigo templo. E quantos desses irmãos estão clamando pela conversão dos seus filhos e da sua família, Senhor. Ó Deus, nós gostaríamos tanto de ver isso acontecendo na nossa história e na história da nossa família. Ó Deus, dá-nos a alegria de vermos pessoas, amigos, que nós amamos tanto, que estão tão longe de Ti, serem atraídos à fé em Jesus por causa do agir do Senhor na nossa vida. Que eles entendam o Teu amor e se acheguem a Ti. Dá-nos essa alegria. Nós clamamos assim, em nome de Jesus. Que Deus o abençoe, meu querido irmão. Só por ele eu pude obter.
Graças a Deus, glórias ao nosso Deus. Que bom, estamos chegando ao fim do nosso culto. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Não fique de fora das nossas programações. Quarta-feira temos culto de oração e estudo bíblico. Durante a semana estamos mandando meditações, reflexões que você possa estar observando. Aproveite esse tempo em casa e desfrute da companhia, da presença da sua família. Tenha comunhão com os seus. Participe das nossas redes sociais. Tire fotos dos momentos onde vocês estão participando dos cultos, onde estão orando. Poste nas redes sociais, poste lá no Instagram da igreja, #Pibit em casa, mande para nós, enfim, que nós possamos minimizar a distância, estarmos juntos em oração, em um só espírito, em um só amor. Que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus.